Graça e paz, uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui para mais uma gravação, mais uma exposição bíblica nessa série de mensagens expositivas e trazendo então reflexões sobre o verdadeiro sentido do Natal, devocionais de Natal. Nós estamos fazendo isso desde o dia 1º, para cada dia, se Deus quiser, para cada dia desse mês de dezembro, nós temos uma mensagem de Deus bíblica para te trazer edificação, para te trazer esperança, para te trazer fé, paz na presença do Espírito Santo. Porque a alegria, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos então usando aqui como base para as nossas meditações e reflexões um livro do John Piper, O Alvorecer da Alegria Indestrutível, que traz exatamente mensagens para todos os dias, mensagens de edificação e que nós queremos então compartilhar com você. Então desde já, você que vai assistir esse vídeo, fique até o final, receba a palavra de Deus, curta, compartilhe com outras pessoas essa mensagem, para que a graça através do Evangelho, a graça do Senhor, através da pregação, alcance os corações dos perdidos e até mesmo dos cristãos, trazendo esperança, ânimo, fé, alegria e a cada dia enchendo o nosso coração de gratidão e de fidelidade para com esse Deus. Hoje, dia 6 de dezembro, dia 6, nós vamos então falar sobre a paixão de Deus por Deus no Natal. Nós temos aí um jogo de palavras, a paixão de Deus por Deus no Natal, se referindo ao Deus Pai e ao Deus Filho, que também é Deus, e nós cremos então na Trindade Santa, no Deus Trino, bendito seja Deus. E o texto que nós vamos ler é o Evangelho de João, capítulo 12, dos versículos 27 e 28, que diz assim: foi precisamente com este propósito, Jesus se referindo ao propósito da sua vinda, ao propósito da sua encarnação. Ele diz, foi precisamente com este propósito que eu vim, Jesus dizendo, para esta hora, Pai, glorifica o teu nome. Jesus está fazendo menção dessas palavras já nas últimas semanas, ou na última semana, antes da sua crucificação. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele como Deus, como divino, a sua deidade divina, ele já, na sua onisciência, ele já sabia de tudo que ele iria passar. E ele então glorifica a Deus pelo propósito pela qual ele veio, o propósito pela qual ele nasceu e pela sua vida, pela sua morte e também pela sua ressurreição. Uma das cenas mais famosas do Natal na Bíblia é um anúncio feito pelos anjos aos pastores de que o Salvador nascera. E depois diz, e de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Lucas 2, 13 e 14. Essa foi uma das cenas mais tremendas, narrado, escrito pelos evangelistas, pelos discípulos ali, por Mateus, Marcos, Lucas e João, quando em Belém o Senhor Jesus estava nascendo ali de Maria, e na mesma hora alguns pastores estavam pastoreando ali no campo, e aparece ali miríades de anjos anunciando aos pastores de que na cidade de Belém nascera o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, é uma mensagem, essa na verdade é a mensagem do Evangelho. Os anjos estavam anunciando o Evangelho, porque o Evangelho é Cristo Jesus encarnado, o Evangelho é Cristo Salvador, aquele que vem, aquele que se encarnou, aquele que se tornou homem, que sentiu as nossas limitações, que sentiu as nossas dores, para nos trazer salvação, para nos trazer uma nova vida, para nos reconciliar com o Pai através da sua própria vida.
quando foi imputado a Cristo os nossos pecados, e ele cumpre então toda a justiça de Deus e compra e resgata nós com o seu precioso sangue derramado ali na cruz do Calvário. Então, aquilo que os anjos estão anunciando ali, na verdade, é a missão de Cristo, é a mensagem central do Natal, a mensagem central do Evangelho. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, perceba que esta mensagem é a mensagem que nós, igreja, pregamos. E os anjos, eles têm esse ministério. Os anjos, segundo lá o livro de Hebreus, eles estão a serviço da igreja do Senhor. Nós cremos então na existência dos anjos, mas nós não o adoramos, porque há um texto bíblico em Colossenses em que Paulo se refere que é proibido o culto aos anjos, e havia uma religião judaica que acreditava que os anjos era que exercia domínio sobre todas as coisas e que na verdade Jesus está acima dos anjos, né? Lá na carta aos Hebreus diz que Jesus é superior aos seres criados, aos seres angelicais. Mas os anjos, eles não cumprem essa missão de anunciar àqueles pastores uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, e aqueles pastores estão vai de encontro àquele lugar em que Cristo nascera, naquele lugar simples e humilde, e ali eles adoram o menino Jesus, porque eles reconhecem que aquele menino é o Salvador do mundo. Interessante essa expressão, glória a Deus e paz ao homem. Essas duas palavras, glória a Deus, o nome de Deus está sendo glorificado por aquele advento, pelo nascimento, pela encarnação de Deus que se formou, que se encarnou como homem. E ao mesmo tempo que a glória de Deus é manifestada, trazendo paz aos homens, porque verdadeiramente só o Senhor Jesus, Ele é o príncipe da paz, e a paz que Cristo dá, segundo o Evangelho de João, não é a paz que o mundo a dá, porque a paz que o mundo dá é uma paz efêmera, é uma paz passageira, mas a paz que o Senhor Jesus nos dá é uma paz que permanece em nós, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, às circunstâncias da vida. Ele traz aquela tranquilidade, Ele traz aquela paz, aquele bem-estar espiritual, de maneira que o nosso contentamento é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os anjos são enviados para deixar algo muito claro nessa mensagem que os anjos trouxeram aos pastores. E que mensagem foi? O Filho de Deus, o Senhor Jesus, veio à sua criação para manifestar a glória de Deus e reconciliar as pessoas da alienação à paz com Deus, para demonstrar a grandeza de Deus na salvação e tornar o homem alegre em Deus. Então, existe algo que o homem não pode gerar ou produzir pelas suas próprias obras, que é a salvação. A salvação é mérito da soberania de Deus. É Ele quem escolhe, é Ele quem vai ao encontro do ser humano e converte e convence esse ser humano para o Evangelho. É uma ação soberana de Deus. Nós ouvimos o Evangelho e o Espírito Santo faz aquela palavra nos convencer dos nossos pecados, e a gente atende ao convite da graça irresistível. Então isso é tremendo, mas ao mesmo tempo traz alegria, porque a salvação, conhecer o Senhor Jesus, ter um conhecimento, a revelação da encarnação, da divindade de Cristo, da sua vida, da sua obra, crer nessas verdades nos traz alegria para o coração do homem. Traz alegria para o coração do homem. Então, a mensagem que os anjos estavam trazendo era bem clara, e essa é a mensagem que deve ser anunciada enquanto a igreja viver aqui na terra, que Jesus veio e Ele manifestou a glória de Deus na sua vida, porque Ele foi o homem perfeito, Ele foi o homem sem pecado, e Ele operou milagres, e Ele morreu na cruz do Calvário, trazendo salvação para muitos. E então Ele resgata, Ele reconcilia o homem com Deus, com o Criador, quebrando a parede da separação que nos distanciava de Deus.
E isso foi claramente visto nos relatos bíblicos quando o véu se rasgou, acabando com aquela divisão entre lugar santo, santo dos santos, e acabando também até com a divisão cultural entre judeus e gentios, de maneira que Cristo traz salvação a todo aquele que crê. E o ato de crer e o ato de aceitar esse convite da graça, meus irmãos, é um agir, é uma manifestação, é uma operação do Espírito Santo para demonstrar que a salvação é ato soberano de Deus e é algo que traz alegria para o coração dos homens. Então, essa é a mensagem do Natal e nós, igreja, precisamos testificar, adorar o Senhor Jesus e fazer notório esta mensagem para a glória de Deus. Assim, quando nós chegamos em João 12, não nos surpreende quando ouvimos Jesus em sua oração dizer que isso aconteceria no ponto mais importante da sua vida terrena, a saber, sua morte e ressurreição. Que Deus seria de fato glorificado no resgate de pecadores. Então, o ápice, ou os dois maiores contextos da história de Cristo, ou do relato da vida de Cristo, os três maiores o seu nascimento, que é a sua encarnação, a sua morte e a sua ressurreição. Mas foi na sua morte e na sua ressurreição que Cristo então sela o plano redentor desde o Antigo Testamento. No momento em que Adão e Eva desobedecem a Deus, o próprio Deus revela lá em Gênesis 3,15 que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E essa semente da mulher já era uma alusão, uma referência que Cristo iria se humanizar, seria encarnado, seria homem, nasceria da mulher para esmagar, para amarrar o valente e para limitar o seu poder de atuação. E é isso que acontece nos dias de hoje. O diabo já não pode mais enganar as nações, os eleitos. Os eleitos não serão enganados, porque eles têm a iluminação do Espírito Santo para conhecerem toda a verdade de Deus e para seguir os seus caminhos. Então vamos observar João 12, do 27 ao 30, que diz assim: agora a minha alma está angustiada. Isso aqui são palavras do próprio Jesus, quando ele está ali no Getsêmani, já tendo um vislumbre do que ele iria passar na cruz do Calvário, todo o seu sofrimento. Então o que é que ele diz? Agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Sabemos que ele se refere à hora de sua morte, pois no versículo 24 ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Glória a Deus. Então o plano de salvação, Deus, em Cristo Jesus, ele consuma, está consumado. A palavra é testelestai, está consumado a salvação dos pecadores eleitos, daqueles a qual Cristo Jesus derramou o seu precioso sangue. Então ele morreu para, através de sua morte, produzir muitos frutos de salvação. E eu e você somos o fruto dessa morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, desta graça que nos alcançou. Portanto, devemos celebrar a Ele, devemos nos alegrar nele, devemos cantar louvores ao nome dEle e fazer conhecido a sua palavra em qualquer lugar que nós estivermos, a tempo e a fora de tempo. Revelar aos pecadores esse plano de salvação, chamando-os pela pregação do Evangelho ao arrependimento. E certamente o Espírito Santo de Deus fará esta verdade, fará essa palavra ter efeito no coração dos eleitos que estão perdidos. Eles ouvirão a voz do pastor e eles seguirão a sua voz. Então ele lá na cruz, ele
ele concretiza este plano redentor e ele glorifica o Pai, porque todos olham e os sinais que acontecem ali são acontecimentos específicos, singular, que acontecem na crucificação de Cristo. O véu se rasga, tudo fica escuro, de maneira que até um soldado romano que ali estava olha para ele e diz: ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Aleluia! Então isso é tremendo, isso é tremendo. Então a voz de Deus confirma a deidade de Cristo, a humanidade de Cristo e o plano redentor que Ele tem para conosco. No versículo 27 Jesus diz: foi precisamente para este propósito que eu vim para esta hora. E qual é este propósito? Tudo na Bíblia, ou todo o plano de Deus teve um propósito e continua tendo um propósito. O começo e o fim de tudo sempre teve um propósito. E Cristo está, então, junto com o Pai, determinando estes propósitos até o fim da era, até o fim de todas as coisas. Mas, e qual é este propósito? A resposta está no versículo 28 de João, que diz: Pai, de João 12, que diz: Pai, glorifica o teu nome, é por isso que a minha morte se aproxima. Então o nome de Deus é glorificado, foi glorificado por meio da encarnação de Cristo, e o ápice dessa glória que é devotada somente a Deus, só lhe deu glória, que é uma dos gritos de guerra da Reforma, só Ele foi na cruz do Calvário, foi o grito da graça, foi o grito da salvação, foi o brado da vitória, foi o brado da redenção dos eleitos de Deus. Então o nome de Deus foi glorificado naquele momento em que todos pensavam que Jesus estava sendo humilhado, e de fato ele estava, mas na sua humilhação ele está produzindo fruto, ele está glorificando o nome do Pai, e até hoje o nome de Deus é glorificado. A cada salvação de um perdido há uma festa, há uma alegria singular que acontece na eternidade, porque o nome de Deus continua sendo glorificado pela salvação de muitos, pela obra, pela redenção de Cristo conquistado na cruz do Calvário, pela sua morte e pela sua ressurreição. Então o Pai, ele ouve a oração de Jesus e responde: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Ele acabara de glorificar o seu nome por meio de Jesus na ressurreição de Lázaro, lá no capítulo 11 de João, do verso 4 e o verso 40, e agora o glorificaria na morte e ressurreição de Jesus. Então toda a vida de Cristo foi glorificar o Pai. Cristo sempre trabalhou, e ele diz: eu trabalho e o meu Pai trabalha até agora. E todo o trabalho de Cristo, toda a vida de Cristo foi para glorificar o Pai, foi para revelar aos homens quem é Deus. E em João capítulo 4, quando o discípulo Filipe pergunta: mostra-nos o Pai, Jesus disse: se vocês estão me vendo, se vocês estão vendo a mim, vocês estão vendo o Pai, porque eu manifesto o Pai pela minha vida. E de fato Jesus, ele manifestou, ou ele glorificou sempre o Pai. Foi para esta missão que ele veio. E a mensagem do Natal é esta mensagem do Cristo ressurreto, do Cristo que veio e viveu para glorificar o Pai e continua glorificando o Pai na salvação de muitos perdidos. Concluindo, não perca a ênfase no cumprimento de Deus em glorificar a Deus. Jesus é Deus que glorifica o Pai, Deus glorificando Deus. Não só Jesus ora para que Deus glorifique Deus: Pai, glorifica o teu nome, mas o próprio Deus diz: eu já o glorifiquei o meu nome e ainda o glorificarei. A glória na Trindade, ela é completa, né? Quando você dá glória ao Pai, você dá glória ao Filho, dá glória ao Espírito Santo. Então todo o plano salvífico, todo o plano de encarnação da vida de Cristo até a sua vinda agora gloriosa, nos sinais que antecedem a vida de Cristo, há uma ligação maravilhosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na era da graça, ou na dispensação da graça, o Espírito Santo está agindo ainda, cumprindo a missão do outro Salvador, mas o outro, no original, significa outro da mesma espécie. Significa dizer que ele continua cumprindo a missão que Cristo começou.
e que vai terminar, né, que vai continuar, melhor dizendo, na eternidade. Então, Deus enviou anjos para dizer isso em Lucas 2. E o propósito, e o próprio Deus diz isso em João 12, 28. Eu já o glorifiquei o meu nome e ainda o glorificarei. A razão mais profunda pela qual vivemos para a glória de Deus é que Deus age pela glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus e pela glória de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida, todo o relato bíblico que se cumpre em nós e que se cumpre nesses dias é para glorificar a Deus, é para manifestar a soberania de Deus e a obra de Cristo. Muito mais, nós devemos então refletir sobre isso agora no Natal e ver a grandiosidade da redenção e da glorificação. Somos apaixonados pela glória de Deus, porque Deus é apaixonado pela glória de Deus. O que faz disso tamanha boa nova, especialmente no Evangelho de João, é que a glória de Deus é cheia de graça e verdade. Está escrito lá em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Que coisa extraordinária, os discípulos que tiveram o privilégio então de ver a face do Senhor, daquele Jesus humano, mas que refletia também a divindade, a sua natureza divina. E tudo o que acontece ali tem a glória do Pai, e nós o veremos assim como Ele é na vinda gloriosa do Senhor Jesus. E essa glória é que nos faz ter um sentimento de alegria, de gratidão e de submissão à vontade de Deus. E aí, quando nós entendemos essas verdades do Evangelho, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, da importância que é isso, a gente passa a viver uma vida para a glória dele. A gente começa a vencer o eu, a gente começa a vencer o pecado, porque nós não queremos ofender, nós não queremos entristecer o Senhor Jesus por aquilo que o fez morrer, que foi o pecado. E aí a gente começa a ter uma compreensão mais profunda do que é o Evangelho, do que é a graça de Deus, que a graça, um favor que eu não merecia, que você não merecia e que ainda não merecemos, mas o Senhor decidiu nos salvar, o Senhor decidiu que através das nossas vidas o nome de Deus continuasse sendo glorificado pela salvação e pela eleição dos seus eleitos. O que há de mais glorioso em Deus é que Ele é tão plenamente autossuficiente que a glória da plenitude do seu ser transborda em verdade e graça por suas criaturas. Ele não precisa de nós e, portanto, em sua plenitude Ele transborda por nós. Tamanha é a graça que recebemos no Natal. Aleluia! Então há uma dependência total do homem para com Deus, para com esta graça. Nós não poderíamos viver sem esta graça, sem esta misericórdia que é estendida para nós, esse plano redentor, a vida de Cristo, a vinda dele e toda a sua vida de obediência a Deus. E ele cumpre então o plano de redenção na cruz do Calvário, e ele ressuscita, ele nos envia do seu Espírito para nos trazer salvação. Então creia nesta verdade de Deus, receba esta verdade de Deus, encha toda a sua alma, toda a sua mente com esta verdade de Deus. Creia, adore o Senhor Jesus nesse Natal, se reúna na sua congregação, cante louvores ao Deus eterno, cante canções ao Cristo encarnado, ao Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não deixe de adorar o Senhor Jesus por conta do paganismo que está envolvido no Natal, num contexto mitológico. Não deixe então que a essência desse Natal, que a mensagem de Jesus crescendo, nascendo, crescendo, morrendo e ressuscitando, possa então ser substituído por um velhinho de barbinha branca, de vestidos vermelhos, ou de adoração ao Deus Sol, ou São Nicolau, ou outras cosmogonias, ou cosmovisões desse paganismo que está inserido no contexto do Natal. Mas para nós cristãos o Natal traz essas verdades tão maravilhosas. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus encha o teu coração da sua gloriosa presença. Adoremos a Ele. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos no nosso 7º dia das nossas reflexões de natais para a glória do Senhor Jesus. Amém? Reflexões do Natal, corrigindo. Deus te abençoe e uma boa tarde para a glória de Deus.